Bem-vindo ao canal Bíblia Citada. Então ele foi de lá para Betel. Enquanto ele caminhava pela estrada, alguns meninos saíram da cidade e aplaudiram-no. Saia daqui, careca, disseram. Saia daqui, careca. Ele se virou, olhou para eles e invocou uma maldição sobre eles em nome do Senhor. Então 2 ursos saíram da floresta e atacaram 42 meninos. Este relato mostra-nos o profeta Eliseu, discípulo de Elias, num momento único do seu caminho. Mas o que está por trás deste encontro e qual é o significado das ações dos ursos? Vamos explorar o contexto histórico e espiritual desta narrativa para obter uma compreensão mais profunda do que ela nos ensina sobre o relacionamento entre Deus, seus profetas e aqueles que os desafiam. Convido você a deixar um like, se inscrever no canal e descobrir conosco o que podemos aprender com o profeta Eliseu e os ursos. Para compreender plenamente o contexto histórico e cultural em que se desenrolou a história de Eliseu e dos ursos, é essencial mergulhar na atmosfera política, religiosa e social do antigo reino de Israel. Este período foi caracterizado por profundas divisões e tensões que influenciaram as interações entre os profetas, o povo e as autoridades no cenário político. O reino de Israel foi dividido em 2 após a morte do rei Salomão, o reino do norte de Israel com capital em Samaria e o reino do sul de Judá com capital em Jerusalém. Betel, mencionada na história, era uma cidade do reino de Israel conhecida por sua história religiosa e cultural. Uma das ações mais significativas de Jeroboão foi estabelecer centros de culto alternativos ao Templo de Jerusalém, localizado no Reino do Sul. Betel, localizada no território de Israel, foi um desses centros de adoração fundados por Jeroboão. Ele construiu um altar em Betel e outro em Dan, colocando sobre eles ídolos de bezerros de ouro. A intenção de Jeroboão era criar uma alternativa ao Templo de Jerusalém, oferecendo um local de culto mais acessível e conveniente para os habitantes do Reino do Norte, com o objetivo de fortalecer o seu próprio controle sobre o povo e impedi-lo de manter laços religiosos com o Reino do Sul. Ao fazer de Betel um centro de adoração, Jeroboão promoveu uma religião sincrética, combinando elementos da verdadeira fé com práticas pagãs. Isto permitiu-lhe controlar o culto e manipular a religião para seus próprios fins políticos. Além disso, ao adoptar o símbolo do bezerro de ouro, ele apelava às tradições religiosas antigas e populares entre as nações vizinhas, que poderiam ganhar apoio popular para o seu governo. Assim, os habitantes da cidade estavam imersos em práticas religiosas pagãs e, portanto, predispostos a rejeitar qualquer mensagem que desafiasse o seu estilo de vida idólatra. Neste cenário surge Eliseu, um dos principais profetas do Antigo Testamento. Ele foi discípulo e sucessor do renomado profeta Elias, e sua história está repleta de feitos notáveis que o estabeleceram como uma figura proeminente na narrativa bíblica. Eliseu emergiu como um profeta destemido e comprometido, chamado por Deus para enfrentar a apostasia e a idolatria prevalecentes na nação. Ele realizou uma série de milagres poderosos, demonstrando o poder e autoridade divinos sobre todas as circunstâncias. Da multiplicação do azeite da viúva à purificação das águas de Jericó, os seus feitos foram testemunhos da intervenção divina em favor do povo. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi quando herdou o ministério de Elias. Antes de partir, Elias instruiu Eliseu, seu discípulo e assistente, a ficar em Gilgal enquanto ele fosse para Betel. No caminho, Elias pediu a Eliseu que ficasse para trás, mas ele recusou, declarando que o seguiria aonde quer que fosse. Este compromisso e lealdade foram cruciais para o seu papel como sucessor de Elias. Ao chegar em Betel, os discípulos dos profetas avisaram Eliseu que o Senhor levaria Elias naquele dia. Contudo, mais uma vez, Eliseu recusou-se a separar-se do seu mestre. Da mesma forma, quando Elias e Eliseu foram para Jericó e depois para o Jordão, Eliseu persistiu em permanecer com Elias, apesar das tentativas de dissuadi-lo. Finalmente, enquanto estavam no Jordão, Elias perguntou a Eliseu o que ele queria que Elias fizesse por ele antes de ser levado pelo Senhor. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, e Elias respondeu que seria concedida se Eliseu o visse sendo levado embora. Pouco depois, um redemoinho apareceu e levou Elias para o céu numa carruagem de fogo, testemunhado por Eliseu. Após a partida de Elias, Eliseu pegou o manto de seu mestre que caiu durante sua ascensão e retornou ao Jordão. Lá ele usou o manto para separar as águas, reproduzindo um dos milagres de Elias. Este gesto simbólico confirmou que o espírito de Elias repousava agora sobre Eliseu, designando-o como seu sucessor e continuador do seu ministério profético. Além disso, Eliseu era conhecido por seu cuidado e compaixão pelas pessoas ao seu redor. Ele foi um líder espiritual e conselheiro para muitos, oferecendo orientação e assistência em momentos difíceis.
Sua vida e ministério exemplificaram os princípios de justiça, misericórdia e fidelidade a Deus, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho de retidão e devoção. Neste contexto histórico ocorreu o intrigante incidente de zombaria contra Eliseu e o ataque do urso. Tudo começou quando Eliseu saiu de Jericó e rumou para Betel, acompanhado por uma multidão de discípulos dos profetas. No caminho, um grupo de 42 jovens saiu da cidade e começou a zombar de Eliseu, ridicularizando-o com a frase "sobe, careca". Esses insultos não eram meras brincadeiras. Carregavam uma carga de desrespeito e desafio à autoridade profética de Eliseu, insinuando dúvidas sobre sua ligação com Deus e sua capacidade como profeta. A menção da calvície de Eliseu provavelmente visava diminuir sua dignidade e autoridade, já que a calvície era frequentemente interpretada como um sinal de desaprovação divina. Ao zombarem da falta de cabelo de Eliseu, os jovens não estavam apenas atacando sua aparência, mas também questionando sua autoridade como profeta de Deus. Além disso, a recusa em aceitar a autoridade e a mensagem de Deus era comum entre as comunidades que se tinham afastado da verdadeira fé. Profetas como Eliseu eram portadores da palavra de Deus e representantes de sua autoridade. Ao zombarem e desrespeitarem Eliseu, os jovens não estavam apenas rejeitando o homem, mas também a mensagem e a autoridade divina por trás dele. Isto reflete uma resistência generalizada entre o povo daquela época em aceitar a correção e orientação de Deus através dos seus servos. Além disso, esta zombaria carrega um profundo significado simbólico em relação à sucessão de Eliseu. Ao desafiá-lo a ascender, os jovens questionavam a sua legitimidade como sucessor de Elias e a sua capacidade de ocupar o lugar deixado pelo seu mestre espiritual. É importante notar que Elias ascendeu ao céu num redemoinho, e os jovens zombavam, ainda que implicitamente, da capacidade de Eliseu de replicar os feitos de seu mestre. Diante da zombaria, Eliseu não permaneceu passivo. Ele se virou, viu os jovens zombadores e os amaldiçoou em nome do Senhor. Embora não haja uma descrição detalhada da maldição proferida, imediatamente após seu pronunciamento, 2 ursas emergiram da floresta e atacaram os jovens, resultando na morte de todos eles. A resposta de Eliseu pode parecer severa à primeira vista, mas é crucial considerar o contexto cultural e espiritual da época. Os profetas eram vistos como porta-vozes de Deus e as suas palavras carregavam autoridade divina. A zombaria desses jovens não foi simplesmente uma brincadeira inocente, mas uma rejeição direta da mensagem de Deus transmitida através de Eliseu. Muitos podem questionar se isso foi apenas uma mera brincadeira de jovens ou mesmo de crianças. Vale destacar um detalhe curioso: a idade dos jovens mencionados no segundo livro de Reis 2 horas e 23 minutos e 24 tem sido tema de debate e interpretação ao longo dos séculos. A ambiguidade na tradução e interpretação do termo hebraico utilizado no texto original levantou questões sobre se estes jovens eram crianças ou jovens adultos, resultando em interpretações variadas ao longo da história e em diferentes perspectivas sobre a idade dos envolvidos neste incidente. A palavra hebraica Naar pode ser traduzida tanto como crianças quanto como jovens, dependendo do contexto e da interpretação do tradutor. Isto levou alguns estudiosos a sugerir que estes jovens poderiam ser crianças mais novas, talvez adolescentes, enquanto outros argumentam que eram jovens adultos na faixa dos 20 anos. No entanto, há indicações no próprio texto bíblico que sugerem que estes jovens eram de facto jovens adultos e não crianças. Por exemplo, o fato de esses jovens terem conseguido percorrer sozinhos longas distâncias de Jericó a Betel, que é uma viagem de aproximadamente 15 quilômetros, sugere uma certa independência na maturidade física. Além disso, o número considerável de 42 jovens envolvidos no incidente indica que não se tratou de um grupo de crianças isoladas, mas sim de um grupo significativo de jovens. Outro ponto a considerar é o contexto cultural da época. Na sociedade antiga, era comum que os jovens adultos, especialmente os solteiros, se envolvessem em atividades sociais e em comportamentos desafiadores. Muitas vezes procuraram afirmar-se através da violência e da intimidação como forma de demonstrar poder e assertividade. Além disso, o incidente envolvendo o profeta Eliseu e os jovens insolentes oferece uma reflexão sobre a gravidade do pecado e as consequências da rejeição da palavra de Deus. Ao zombarem de Eliseu e ao desrespeitarem a sua autoridade como profeta, estes jovens demonstraram uma atitude de desdém e rebelião não só contra o homem, mas também contra o Deus que ele representava. Isto ilustra a gravidade do pecado da desobediência e da incredulidade, mostrando que a rejeição da mensagem divina não passa despercebida por Deus. A importância da obediência e do respeito pelos profetas como mensageiros de Deus é destacada neste episódio. Isto nos lembra da importância de reverenciar e mostrar respeito por aqueles que são nomeados por um poder superior para nos guiar espiritualmente.
Assim, o incidente serve como um alerta sobre as ramificações da arrogância e da idolatria. Os jovens de Betel, imersos em práticas idólatras influenciados por uma cultura de desrespeito à palavra divina, enfrentaram graves consequências pela sua atitude rebelde. A punição que se seguiu, embora possa parecer severa, serviu como um lembrete da santidade de Deus e da seriedade da desobediência e da rebelião contra ele. Na tradição judaica, desconsiderar ou desrespeitar um profeta era visto como um ato sério, pois equivalia a rejeitar a mensagem do próprio Deus. O incidente com os ursos, muitas vezes questionado pela sua aparente violência, pode ser interpretado como julgamento divino. Embora alguns possam considerar o ataque do urso como uma ocorrência natural numa região habitada por animais selvagens, é importante notar que o texto não estabelece uma relação direta de causa e efeito entre a maldição proferida por Eliseu e o ataque do urso. Ele simplesmente narra os eventos em sequência. Pessoalmente, acredito que haja uma ligação entre a maldição de Eliseu e o ataque do urso, como visto em outras passagens bíblicas onde os animais são usados como instrumentos de orientação ou julgamento divino. Vale a pena lembrar o que está escrito em Levítico 26:22, porque enviarei entre vós os animais do campo, que vos devorarão e destruirão o vosso gado, e vos farão pequenos, e os vossos caminhos ficarão desertos. Esta passagem descreve uma das consequências que o povo de Israel enfrentaria por violar os mandamentos de Deus, incluindo ataques de animais selvagens. Isso ressalta a ideia de que na tradição bíblica, tais ataques podem ser interpretados como consequência da desobediência ou do pecado. Outra passagem relevante à passagem está em Ezequiel 14h15, onde Deus alerta sobre trazer feras ferozes para devastar a terra como punição pela infidelidade do povo. Ambos os versículos abordam a noção de punição divina envolvendo ataques de animais selvagens. A narrativa não consiste em especular sobre a relação de causa e efeito entre a maldição de Eliseu e o ataque do urso aos jovens. Embora intrigante, o verdadeiro propósito da história vai além deste aspecto específico. Eventos, mas concentra-se nas lições espirituais e morais que podem ser extraídas deles. Deus nos convida a refletir sobre os princípios e ensinamentos contidos em suas escrituras, em vez de nos perdermos em questões secundárias ou especulações sobre os detalhes dos eventos. O propósito dos relatos bíblicos é transmitir verdades eternas e lições espirituais relevantes para a nossa vida diária e jornada de fé. A inclusão do episódio dos jovens zombadores e do ataque do urso na Bíblia não é acidental, mas serve múltiplos propósitos espirituais, simbólicos e tipológicos que são relevantes para a compreensão da mensagem divina e para a edificação espiritual dos leitores. Em primeiro lugar, esta narrativa oferece uma reflexão poderosa sobre a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Testemunhando o severo castigo infligido aos jovens que zombaram do profeta Eliseu, somos lembrados da justiça de Deus e da santidade do seu caráter, que não tolera o desrespeito à sua palavra e aos seus mensageiros. Além disso, esta narrativa carrega um profundo significado simbólico que ressoa por toda a Bíblia. Os jovens zombadores representam aqueles que rejeitam a palavra de Deus e se rebelam contra a sua autoridade, enquanto Eliseu personifica os profetas enviados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e à obediência. O ataque do urso, por sua vez, serve como um alerta vívido sobre as consequências da arrogância e da idolatria, destacando a importância de reconhecer a autoridade divina e de obedecer aos seus mandamentos. Assim como os jovens que zombaram de Eliseu foram punidos pelos seus pecados, aqueles que persistirem em rejeitar a palavra de Deus enfrentarão a justiça divina no julgamento final. Esta história nos lembra da necessidade do arrependimento e da importância de ouvir e obedecer à voz de Deus, seja por meio de seus profetas ou das Escrituras. Da mesma forma, encoraja-nos a honrar e respeitar os mensageiros de Deus que continuam a ser enviados para instruir na fé. Deus ainda hoje usa as pessoas para proclamar a sua palavra e guiar o seu povo, e devemos estar abertos para ouvir e receber a mensagem divina através destes mensageiros, reconhecendo a autoridade espiritual que Deus lhes concedeu. Em última análise, a história de Eliseu e dos ursos convida-nos à humildade e à aceitação da palavra de Deus nas nossas vidas. Devemos estar dispostos a reconhecer a nossa própria necessidade espiritual e receber a orientação e correção que Deus nos oferece através da sua palavra. Isto exige humildade para admitir que nem sempre temos todas as respostas e que precisamos da orientação do Senhor em nossas vidas. Em resumo, a aplicação espiritual desta história lembra-nos a importância de viver em gratidão pela nova aliança em Jesus Cristo, honrando os mensageiros de Deus e procurando humildemente a sua orientação e direção em todas as áreas das nossas vidas. Ao fazer isso, podemos crescer em nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo em nosso caráter e conduta. Espero que tenham gostado do vídeo. Deus abençoe, até breve.